É uma satisfação revê-los dessa forma remota, mas, enfim, sabendo que todos estão com saúde. E o fato de não podermos estar presentes, quem é do Colégio de Ouvidores sabe muito como é que isso faz falta, né? Para nós não estarmos todos juntos na mesma sala, naquela nossa aglomeração boa. Mas, enfim, temos que nos sujeitar a esses tempos de pandemia. E eu queria, então, agradecer aos nossos ilustres convidados do dia, a doutora Rosemeire Cirilo, doutor Marcos Lindemeyer, por estarem aqui compartilhando um pouco da experiência deles sobre esse tema que está sendo tão falado nesses últimos tempos aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E por nós aqui do Colégio de Ouvidores, doutora Rose, doutor Marcos, fica aqui o nosso registro de agradecimento por essa valorosa participação dos senhores. Quero aqui agradecer também aos diretores do Colégio de Ouvidores, o doutor Elcio Lobo, que está presente, o doutor Edmilson está em sessão agora no Tribunal do Paraná, infelizmente não vai nos acompanhar nessa jornada. Agradecer principalmente aqui a doutora Laís, que na nossa última reunião ela tinha se despedido, e aí nós resolvemos trazê-la hoje para ela se despedir novamente. Então, Laís, agradeço a sua participação e de aceitar esse convite para ser moderadora desse evento. É mais uma felicidade também para nós. Jorge Fernandes, Lorena, que estão aqui incansáveis nessa organização da sala virtual de reuniões. Meus sinceros agradecimentos também. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a desembargadora Laís, não sem antes dizer aos servidores e magistrados da Justiça do Trabalho que queiram, após esse evento, preencher o questionário reflexivo para fins de obtenção de horas de aperfeiçoamento e... Oh, meu Deus, faltou outra palavra. Enfim, as horas de aperfeiçoamento e quem não é da... Capacitação, obrigado, Jorge. E quem não é da Justiça do Trabalho pode, através do e-mail da ouvidoria do TRT1, fazer a sua solicitação, que tão logo seja possível, nós vamos encaminhar o certificado digital para todos. Então, dito isso, eu passo a palavra para a doutora Laís, que vai comandar aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado, gente. Bom, boa tarde a todos os colegas, gestores e aos palestrantes. É uma honra. Eu aceitei o convite, honrada mesmo. Eu havia, de fato, me despedido, mas o meu tribunal também deu um probleminha que a sessão não saiu no dia 2 de outubro, mas agora, oficialmente, dia 26, não sou mais ouvidora do Rio Grande do Sul. Vou ser substituída pelo colega Clóvis Schuch Santos. Depois eu vou colocar os e-mails dele lá no nosso WhatsApp. Bom, nós vamos então começar a nossa palestra de hoje com a doutora Rosemeire Cirilo, que é promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, é titular da 2ª Promotoria da Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman, seccional Distrito Federal, é graduada em Letras e Direito pela Universidade de Guarulhos, possui especialização em Processo Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É pós-graduanda em Ouvidoria Pública, ouvidora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de 2014 a 2019, presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, para a região Centro-Oeste, CNOMP, gestão 2018 e 2019, e membro colaborador da Ouvidoria Nacional do Ministério Público de 2019 e 2020. É uma honra tê-la presente. Agora eu passo a palavra, doutora Rose. Obrigada, Laís. É um prazer imenso estar com vocês aqui no Coleouve. Agradeço aqui o convite do desembargador José Luiz Campos Xavier, o presidente desse egrégio colégio, né? E também do Jorge, né, que conversou comigo bastante pelo WhatsApp, também você, né, que me acolheu tão bem para poder realizar esse evento hoje. É um prazer imenso estar com vocês. Nós estivemos juntos, acho que o ano passado, em agosto,
Sinto saudades de estar, né, ter esse contato das reuniões também da rede, viu, Marcos? Sinto saudades. Então, desde já é um prazer estar com vocês e já vou compartilhando aqui o material para a gente começar a conversar, porque temos muito a discutir aqui, ó, tá vendo? Já não está mais aqui. Ó. Vamos achar aqui, gente. Só um minutinho aqui, porque eu preciso aprender aqui. Ó. Ah, mas o teste foi muito bom. Eu acho que é ali no compartilhar, Rose. Provavelmente embaixo à direita, doutora Rose. Me perdi aqui, gente. Não sei onde estou. Tem desativar o som, parar o vídeo e compartilhar. Lá embaixo, na barra de baixo. Acho que eu vou ter que entrar de novo aqui com 2. Uhum. Se passar o cursor em cima, acho que aparece. Já estou entrando de novo aqui com outro. Perfeito. Desapareceu. Estou iniciando aqui. Coisa de tecnologia que eu não domino. Vocês me perdoem. Aqui está a apresentação. Está iniciando a reunião. Bom, eu sei que vocês tiveram um bate-papo, né, no dia 21 de setembro, né, uma conferência que foi virtual, né, com o Dr. Braulio Guzmão, que foi o palestrante, juiz de trabalho do Paraná, e também com o Bruno Teixeira, que é o colega do UniPT de Santa Catarina. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. 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 Então, deve ver se eu consigo compartilhar aqui. Vocês estão vendo aí? Estou apanhando, gente. Agora está dando eco por causa da dupla conexão. Já fechei. Bom, eu vou. Rose, você consegue mandar a sua apresentação para mim agora pelo WhatsApp? E aí eu compartilho para você. José Luiz. É o Jorge? Não, José Luiz. Eu não tenho o seu WhatsApp, mas o Jorge tem a minha apresentação. O Jorge pode passar para você. Eu já te passo. Bom, mas basicamente é isso. Se vocês tiveram esse bate-papo, né, com o desembargador José Luiz Campos e com o Bruno, né, e com o Dr. Braulio no dia 21 sobre a LGPD, creio que vocês já tiveram um bom panorama, né, desse diploma legal. E, assim, é bastante complicado a gente poder falar de LGPD e a harmonização da LGPD com outros diplomas legais, inclusive com a LAI, porque a LGPD depende ainda de muita regulamentação. Né? Mais ou menos assim, são 65 artigos que tem a LGPD. Desses 65 artigos, basicamente 30 precisam ser regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, não é uma tarefa fácil falar de LGPD e em confronto, em contrapartida com outras normas, né, ainda mais com a LAI, que é uma norma bastante também complexa. Mas, assim, a gente tem que tentar. O interessante, o bom de você falar de LGPD e de LAI é que 44% de dispositivos que estão na LAI foram repetidos na LGPD. Então, não tem tanta novidade assim. Eu falei muito, né, já vamos para a segunda interface. Eu falei muito com vocês sobre as diversas funções e as dimensões da ouvidoria, principalmente uma ouvidoria pública. Né? Falei sobre essa função pedagógica que a ouvidoria tem, né, de dar para o cidadão essa noção do que é o Estado, aonde resolver suas questões, como fazer essa busca, quais são os locais, como se divide, né, essa máquina estatal, quais são as atribuições de cada órgão. Então, a gente tem muito essa função pedagógica, a função de controle, né, você queira ou não, você está ali monitorando a qualidade do serviço. A função propositiva, porque é uma ferramenta espetacular de gestão, né? Você colhe na ouvidoria indicadores assim fabulosos, né? É uma função também de calibração,
porque você deixa com que a sua instituição fique aberta a esse aprimoramento através desses inputs que chegam pela ouvidoria. E, ao mesmo tempo, quando você acolhe, né, a percepção do cidadão, a voz do cidadão, você está legitimando a decisão final do gestor, porque o cidadão fez parte, ele se sente pertencente também ao órgão, e isso traz uma legitimidade, segundo Luhmann, né? E, por último, essa função de governança. Pelo TCU, pela CGU, né, as ouvidorias passaram a ser, né, contar como indicador de integridade. A instituição que tem uma ouvidoria, ela né, cumpre esse requisito de integridade e de compliance. Então, isso é muito importante. Pode passar a próxima, por favor. Por quê? Porque nessa função de governança, enquanto agente de integridade, a ouvidoria trabalha muito com transparência, com compliance e também hoje, por conta da LGPD, com proteção de dados. Com transparência, muitas ouvidorias, né, como por exemplo a do Ministério Público e a do CNMP, ela gerencia lá, e não todas, né? Mas muitos ouvidores cumulam, além de ouvidoria, ser gestor da LAI. E por conta dos próprios relatórios da ouvidoria, que você traz, né, um desempenho da sua instituição, o que tem sido feito, né, as manifestações, você traz essa transparência, esse accountability, essa prestação de contas, né, de desempenho. Isso, e é inegável também que esse papel de governança que traz, né, de compliance que tem a ouvidoria enquanto agente de prevenção, de detecção e monitoramento de riscos, né, e toda instituição, toda organização, por menor que seja, ela está exposta a riscos, né, riscos de fraude, de corrupção, riscos informacionais, né, dos seus ativos, da sua TI ser invadida, tem riscos, inclusive, reputacionais, que envolvem o desempenho e até como o cidadão vê a sua instituição. Então, são vários os riscos, né? Riscos materiais, né? Dos próprios ativos, os mobiliários. Então, são vários os riscos que uma entidade está exposta. E a ouvidoria ajuda a prevenir, né? A disseminar uma cultura de ética, de integridade, né? Ajuda a detectar, através dos seus multicanais de atendimento, né, essas denúncias, quando essas coisas ocorrem, e também de monitorar por essas mesmas manifestações que chegam quando tem alguma coisa errada. E, por último, com relação a dados. Mesmo quando não existia a LGPD, né, as ouvidorias que trabalham gerenciando a LAI já faziam esse trabalho de recepcionar os pedidos de acesso, de trabalhar também nas suas próprias manifestações de ouvidoria essa restrição aos dados pessoais dos envolvidos, não só do denunciante, mas dos envolvidos. Mais recentemente, o ano passado, né, nós tivemos o decreto 10.153, que também saiu de uma resolução 03, né, das ouvidorias, né, dos encontros lá da rede de ouvidorias, da rede federal, que envolve salvaguardas para o denunciante, para o usuário. Então, isso é importante a gente ter isso em mente, que nós já tínhamos mais ou menos um trabalho de proteção de dados pessoais de manifestantes. Isso é muito, muito, muito importante. E mais recentemente, nós temos agora a LGPD e essa possibilidade em alguns órgãos do próprio ouvidor ser o encarregado de dados, né? Essa é a realidade hoje do Ministério Público do DF, né? Quem ocupa o cargo de ouvidor é o encarregado de dados. Essa é a realidade hoje do Ministério da Infraestrutura, em que o ouvidor, Carlos Vinícius, é o encarregado de dados, e de outras empresas, por exemplo, a BR Distribuidora, né, o Romão, todo mundo conhece aqui, ele é o gerente de compliance, é o ouvidor e é também o DPO. Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas é importante a gente ter em mente, eu acho que vocês viram muito isso no dia 21, naquela palestra com o doutor Bruno, né, e o doutor Braulio, que a LGPD ela, assim, é uma lei disruptiva, e não é uma lei só, né? A gente tem que ver que o principal dela é garantir esse direito ao titular de dados, né? Essas informações para o cidadão, esse direito da autodecisão informativa. Então, assim, eu digo que é uma jornada, que é um processo que as pessoas vão ter um novo olhar como tratar os dados do outro e os seus próprios. Então, é uma lei bastante interessante que a gente tem que aprender a trabalhar, maiormente quem está trabalhando hoje em ouvidoria, né? Eu posso passar a próxima? E agora, o próximo slide. Adentrando mais especificamente ao tema que foi proposto, sobre a LAI e o LGPD, muitas pessoas dizem que há uma certa
em choque, né? Como se fossem opostos. A transparência, que é colocada pela lei, e a privacidade, que é trazida pela LGPD. Eu, particularmente, não vejo isso, né? Eu acho que a lei e a LGPD, elas mais confluem e harmonizam do que se contrapõem, né? A gente pode falar já praticamente que a lei, ela traz genuinamente de direito público, né? Ela é obrigatória para todos os entes públicos, para a administração pública, todas as esferas de poder, né? Que envolve produção de informação pública. A LGPD ela tem uma parte que é pública e uma parte que é de direito privado, né? É aplicado a entes públicos também em iniciativa privada. E esses dois diplomas legais têm normativos, diretrizes voltadas para o tratamento de dados pessoais, né? E esses dois diplomas legais são pautados no tripé: confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. E estão, assim, muito, muito complementares e harmônicas nesse sentido, né? E sempre trabalhando esse trabalho em cima de alguns parâmetros que envolvem princípios da prevenção e da segurança. Então, assim, eu não vejo, né, que uma ideia de transparência contrapõe a outra. Seu microfone. Eu não vejo que haja são ideias contrapostas. Eu acho que são duas perspectivas de uma mesma questão, de um mesmo fenômeno, né? E as duas convergem muito bem quando envolvem interesse. Eu acho que o doutor Elcio desligar. Todas, né? Laís, pode pedir para o doutor Elcio desligar o... sem câmera. Acho que eles desativaram todas as câmeras. Elcio, por favor, desliga o teu microfone. Eu acho que a única questão que falta, né? Que existe uma deficiência, né? Existe uma diferença, né? Quando diz as informações, é mais ao ciclo de tratamento dos dados, né? Porque a LGPD ela exige um registro, um cuidado né, nesse tratamento que a lei não exige. Mas a gente pode basicamente trabalhar essa questão da lei, principalmente como uma ferramenta de transparência, né? Porque através da lei o cidadão vai buscar saber como é que o Estado, os órgãos estatais estão tratando dos seus dados pessoais. A gente vai ver à frente, né? Vários dos direitos que estão no artigo 18, 19 e 20 podem ser disponibilizados através de pedido de lei na ouvidoria, né? Então, o grande trabalho que a gente tem que fazer, quem está na ouvidoria e trabalha com a lei, né, também trabalha com a LGPD, é harmonizar, né, esses dois diplomas legais dentro desse microsistema que envolve segurança do Estado, segurança pública, acesso à informação e dados pessoais, né? E de forma igual, dialogar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trabalhar de uma forma bastante dialogada. A gente está tendo essa dificuldade porque nós não temos hoje uma autoridade ainda instituída. Isso é uma grande reclamação de quem atua na área, dos estudiosos da LGPD, dizem, né, que a LGPD nasce fraca porque não tem uma autoridade, né, instituída, e quando for agora instituída vai estar ligada ao gabinete civil da Presidência da República, e a ideia é que fosse a ANPD como é a europeia, que é uma agência autônoma, né, bastante com poderes, independente, que não vai ser o nosso caso, né? Assim, então, essa questão já nasce problemática, e isso, no final, a gente vai ver como é um grande desafio para todos nós trabalhar, mas, de qualquer sorte, mesmo ligada, né, porque é um formato ainda bastante transitório, temporário, mesmo ligada à Presidência da República, a gente tem que aprender e trabalhar de forma o mais dialógica e próxima possível da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, assim, para fechar esse quadro, na minha concepção, tanto a lei quanto a LGPD elas estão entrelaçadas, né? Não existe uma superioridade da lei entre a outra, né? Elas garantem, sim, enquanto a lei garante o acesso à informação como regra, a LGPD garante a privacidade como regra, e tem lá os casos, né, as bases legais em que você pode
ter as exceções, né? Então, basicamente é isso. Eu peço que passe para o primeiro, porque tanto o foco da LGPD quanto também da própria da LAI, o próximo, por favor, o próximo é manter o foco no usuário, né? O foco, alguns preferem falar cidadão, né? Mas a própria lei que hoje fala das ouvidorias, né? O Código de Defesa do Usuário, o Serviço Público usa a palavra usuário. Algumas pessoas não gostam desse termo. Então, você pode perceber que tanto a LAI, né? Esses são os dispositivos que estão aí para os senhores, que eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. A gente pode perceber que tanto a LAI quanto a LGPD buscam, sim, esse foco no usuário, esse foco no titular de dados, né? E eu chamo a atenção aqui, quando eu coloco aqui, quando as pessoas falam, o artigo 4º, parágrafo 1º, ele tira aqui o tratamento de dados pessoais, que são previstos no inciso 3, né, que fala sobre segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e investigação de infrações penais, será regido por uma regulação específica que não se aplica, muita gente defende que não se aplica a LGPD nesses casos, e se aplica sim. Tanto que você tem que observar todos os princípios, né, o devido processo legal e os princípios gerais de proteção do direito do titular de dados previstos nessa própria lei. Então, se aplica sim. A gente pode ver que mais lá para o final dos artigos, né, a própria Autoridade Nacional de Dados pode pedir que os órgãos públicos entreguem relatórios de dados com relação a essas temáticas, e hoje existe, inclusive, uma comissão de juristas que trabalham, né, o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, instituiu uma comissão de juristas para formular uma lei própria para quando se trabalha com investigação na área penal, porque não é possível você usar o interesse público hoje para justificar tudo. Você não pode expor vítimas, você não pode expor testemunhas, né, porque tudo isso hoje está no processo. O advogado do réu tem todos esses dados, né, então não dá. Então a gente tem que trabalhar isso. Então, esse conceito de interesse público ele não pode abarcar tudo. Então, de certa forma, eu acho que assim, é bastante claro que mesmo dentro dessas atividades do Estado, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica assim como a própria Constituição é um direito fundamental, né? E sempre, né, aqui a gente vê no artigo 7º, que, tratando também de dados pessoais cujo acesso é público, a gente deve considerar a finalidade, a boa-fé, o interesse público que justificado a sua disponibilização. Isso é como se fosse um disclaimer da LAI, né? Você tem que, como forma de usar, está reforçando que o acesso público a dados pessoais só podem ser feitos nesses casos. Eu peço para passar o próximo, e aí eu vou dizendo, né, o que hoje o Estado é um dos grandes, um dos maiores controladores de dados pessoais hoje, né? É o Estado, e tem dados pessoais normais, os dados pessoais sensíveis, que eu vou me abster de dizer para os senhores quais são as diferenças, porque uma boa palestra no dia 21 que tratou muito bem sobre isso. Eu gostaria que passasse o próximo, por favor. Então, a LAI, quando fala, né, sobre o acesso à informação, ela já traz a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal. Então, vocês podem ver que a LGPD não inovou tanto nisso, né? A LGPD ela trouxe mais dispositivos, né? Pode passar o próximo, por favor? E enquanto a LAI fala de acesso, pode voltar, por favor? Enquanto a LAI fala de acesso, a LGPD fala de tratamento. Embora na LAI também tenha um artigo lá 4º que fala de tratamento de informações. Mas o quê? A grande atividade, né, a grande ação que a LAI tem é acesso. Dados requeridos por cidadãos sem necessidade de motivação para interesse particular. Agora, a LGPD fala em tratamento de dados pessoais sensíveis. E os senhores podem ver que essa questão do tratamento, ela tem 20 possibilidades. Então, o tratamento engloba várias ações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O bacana da LGPD é que ela é uma lei bastante conceitual e principiológica. Então, tudo que ela fala traz no início todos os conceitos. Então, fica muito claro trabalhar com ela. O próximo, por favor. Próximo. Obrigada. Então, assim, como eu disse no início, muitos dispositivos da LAI se repetem na LGPD. Né? A gente pode ver que a LAI fala em informação pessoal, enquanto a LGPD fala em dado pessoal. E é o mesmo conceito, é a mesma questão. Os artigos estão aí para os senhores, né? Esse PowerPoint vai ficar disponibilizado para os senhores, então eu não vou ficar aqui lendo para os senhores. A próxima, por favor.
E também a lei fala, de forma geral e ampla, assim, o que seria para a lei dados pessoais sensíveis, que falam de honra, imagem, vida privada e intimidade, está no 31, parágrafo 1º. Já a LGPD, ela traz mais detalhado o que seriam dados sensíveis, né? Sobre origem racial, étnica, convicção religiosa. Então, temos nos 2 diplomas legais esse tratamento. O próximo, por favor. E o consentimento para acesso a informações pessoais, para tratar dados, por exemplo, que tem na LGPD, também já era previsto na lei, né? Então, o consentimento vai ser dispensado para acesso à informação nesses casos que estão aqui, né? Prevenção, diagnóstico médico, cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos. E essas questões, esses itens são repetidos também na LGPD. Pode passar o próximo, por favor? Vocês podem ver aqui no artigo 7º e 11º da LGPD, quando falam, né, se dispensa o consentimento do titular para acesso a dados pessoais, que é o 7º, e pessoais sensíveis, que é o 11º. Então, cumprimento legal de obrigação, estudos por órgãos de pesquisa, administração pública para execução de políticas públicas, prevenção à fraude. Então, nós temos uns 2 diplomas, só que na LGPD está muito mais delimitado esse consentimento, as dispensas, né? O próximo, por favor. E a LGPD, ela traz né, um capítulo que é só para falar de como o poder público vai tratar os dados pessoais, né? Tem o artigo 23, fala dos prazos, procedimentos, e já remete, né, que os direitos dispostos, que os direitos do titular vão ser todos demandados, disponibilizados, exercidos, né, através da habeas data, da Lei Geral do Processo Administrativo e da Lei de Acesso à Informação. No artigo 25 também fala sobre a forma que tem que estar esses arquivos, né? E também fala de acesso a informações pelo público em geral. Pode passar o próximo, por favor. Continua, né, quando a LGPD fala do poder público tratando dados, tem que, mais uma vez, compartilhar, tem que envolver, tem que respeitar os princípios da LGPD, de proteção de dados elencados no artigo 6 da LGPD, e da mesma forma o que está na Constituição, né? A gente não pode nunca se afastar do que está na Constituição. E também a autoridade nacional, que eu falo aqui para os senhores, a autoridade nacional poderá solicitar aos agentes de poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões de boas práticas. Então, nós temos aí esse relacionamento que é intrínseco e vai ser bastante intenso com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora nós vamos falar sobre essa questão. Próximo. A gente lembrar que esse decreto do ano passado, o 10.153, ele traz, né, que quando quem trabalha em ouvidoria tem que observar muito isso, né, que a unidade de ouvidoria que é responsável por tratar dados, aqui está no artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 5º, ela deve providenciar a pseudonização da denúncia recebida para envio às unidades de apuração competentes para realizar a sua análise. E, aí, em seguida, quando for encaminhar essa denúncia, né, com elementos de identificação entre unidade de ouvidoria, que deverá ser precedido de consentimento do denunciante. Então, isso é muito importante a gente lembrar, de uma ouvidoria para outra, de órgãos, né, diferentes, também a gente tem que ter esse consentimento do denunciante. Então, é bom, né, que nossas ouvidorias tenham já uma política de privacidade, e quando o manifestante ingresse para fazer uma manifestação, já autorize que, caso não seja nesse órgão, não seja no TRT, ou a ouvidoria competente não seja, né, TRT, força de outro órgão, for do CNJ, for do CNMP, Ministério Público, Polícia, que já tenha essa autorização para esse compartilhamento, né? E aí vem o parágrafo 6º, né, na negativa ou na ausência de consentimento, a unidade que tenha recebido a denúncia somente poderá encaminhá-la ou compartilhá-la após a sua pseudonização. Então, isso é a proteção, né, é o interesse do titular de dados sempre em primeiro lugar. E nos próximos três slides, estão todos os direitos que o titular de dados tem, e eu coloquei assim, eu acabei por destacar quais deles poderão ser
feitos na ouvidoria, naquela ouvidoria, né, que tem, por exemplo, no Ministério Público, a ouvidoria é um sistema só que recebe manifestação da ouvidoria e trabalha os pedidos de acesso da LAI. Embora quando o cidadão entra, são dois links que ele acessa diferentes, para nós cai tudo no mesmo sistema. Então, as ouvidorias que trabalham com a Lei de Acesso à Informação e recebem esses pedidos de acesso, vão receber, né, através do titular de dados, podem receber esses pedidos aqui, ó, de informação sobre existência de tratamento, se naquele órgão tem alguém tratando os seus dados, então pode fazer esse pedido através da ouvidoria e pode ser feito via LAI, né, porque você vai fazer, o cidadão vai perceber assim, vou fazer um requerimento qualquer, que às vezes o prazo pode ser maior, ou eu posso fazer pela LAI, que é obrigatório responder, né? A entidade tem que responder. Então, ele vai abrir mão, ele vai, obviamente, utilizar o pedido da LAI. Então, ele pode pedir também direito de acesso, ele pode querer saber, né, para indicar qual é a origem dos dados, ou se tem algum registro ou não, os critérios que estão sendo utilizados para tratar, e a finalidade do tratamento. Então, eu posso utilizar, querer saber, por exemplo, se no TRT da primeira região estão tratando algum dado meu, e eu posso fazer um pedido de direito de acesso através da LAI. E esses também aqui, ó, conhecer os critérios de processamento. Somente quando for utilizada a decisão automatizada, né, que é a inteligência artificial, e pedir revisão dessa decisão também. O próximo, por favor. Então, o titular de dados tem mais também esses direitos, né, direito à correção, quando os dados estão incompletos, inexatos, desatualizados. E tem direito de pedir que sejam anonimizados os seus dados, bloqueados ou eliminados, quando são dados desnecessários. Ele pode pedir a portabilidade de dados. E esse aqui, direito à informação, se a entidade com a qual você compartilhou os dados, o titular, ou a possibilidade de não fornecer, né? Ele quer saber como é. Se não fornecer o consentimento, o que vai acontecer? Então, ele pode saber sobre isso, pedir essas informações através também de acesso à LAI. O próximo, por favor. Estamos chegando ao final aqui. E, terminando, também temos mais esses direitos do titular de dados pela LGPD, que ele tenta eliminar dados, que são dados que foram tratados sem o consentimento do titular, tem direito de revogar o consentimento que ele deu, tem direito de petição, inclusive esse ele vai ser exercido, né, contra o controlador perante a autoridade nacional, e ele também tem direito de opor-se ao tratamento realizado, nas hipóteses de dispensa de consentimento ou descumprimento da LGPD. Aqui a hipótese de dispensa é dispensar o consentimento e ele tinha que ser pedido, né? E basicamente são esses os artigos, são os direitos que o titular de dados tem de acordo com a LGPD, né? E nós temos aí pela frente, quem trabalha em ambiente de ouvidoria, sérios desafios, principalmente naquela ouvidoria que eu volto a dizer que também trabalha com lei de acesso à informação, né? Pode passar o próximo, por favor? Porque, como eu disse no início, né, a ouvidoria pode auxiliar muito, né, nessa governança de dados pessoais e buscar essa implementação tanto da LAI, né, quanto também da LGPD, porque se os senhores ingressarem naquele site chama-se Achados e Pedidos, isso. Vocês vão ver vários estudos, vários relatórios, inclusive da Transparência Brasil, indicando que boa parte hoje dos órgãos públicos ainda não cumprem a LAI. Então, o nosso grande desafio, antes mesmo de buscar a implementação da LGPD, é disseminar a LAI. A LAI é uma lei de 2011, que entrou em vigor em 2012, mas assim, se vocês entrarem nesse site, vocês vão ver uma pesquisa de 2017, que foi um projeto desenvolvido pela Transparência Brasil com a Abrage, né? E lá eles dispararam 206 pedidos de acesso à informação para órgãos públicos de todos os poderes e esferas federativas. Desses 206 pedidos, 93 órgãos não responderam. Assim, simplesmente 93, que é 45%, ignoraram o pedido e nem responderam. 36 até responderam, mas negou acesso. 47 órgãos atenderam parcialmente e 30 atenderam totalmente.
Então então é pouco demais, né? A gente percebe nesse site que tem várias pesquisas, tem uma de 2019 também agora, que envolve construções de creches, de escolas, que envolve os municípios também, chama-se Projeto Tá de Pé e Obra Transparente. Foram 105 pedidos de acesso à informação sobre essas obras, sobre as creches, né, para 43 municípios brasileiros, diferentes, em 22 capitais brasileiras. 22% só foi respondido de forma satisfatória, então é pouco. Então, você vê hoje no Brasil, o cumprimento da lei é muito deficiente. Então, a gente, antes mesmo de falar de LGPD, a gente tem que falar da lei. Esse é um grande desafio, né, das ouvidorias atuar para também que a lei seja instituída, seja respeitada, para que haja sempre, né, esse trabalho de transparência. Então, a ouvidoria ela pode trabalhar como governança de dados pessoais, nesses 3 aspectos de prevenção, né, ampliar os espaços de diálogo, de orientação, né, buscar ajudar, né, a alta administração, os nossos gestores maiores, a construir essa cultura de proteção de dados e também de transparência ao mesmo tempo, que é possível, né? E trabalhar também, ajudar a nossa instituição com projetos, programas que trabalhem, que disseminem a cultura da lei e da LGPD. Dentro dos seus processos de trabalho também, a ouvidoria pode trabalhar com os seus fluxos de forma transparente, também os resultados, tudo que chega na ouvidoria sobre pedido de dados, né, de acesso a dados e informações, né, deixar os relatórios bem expostos, para que todo mundo veja o que tem sido feito, porque hoje você não vê, né, uma grande deficiência hoje das instituições, aqueles halls de informações lá do artigo 30 da lei, poucas entidades, poucas instituições têm aquilo feito de forma correta, né? Aqueles relatórios que também pedem lá no artigo 30 também. É muito complicado. Quando eu cheguei no CNMP, eles colocaram naquele hall do que era classificado, do que não era classificado, eles colocavam os sigilos legais, e não era isso. É o que a instituição tornou sigiloso fora os sigilos legais, né, de lei. Então, a gente tem que buscar, né, as ouvidorias têm que buscar também parcerias e redes para poder melhorar esse trabalho de prevenção, detecção, cada vez mais aprimorar nossos canais de acesso, para que o cidadão possa chegar, fazer seu pedido de acesso à lei ou até o seu pedido de informação pela LGPD. As nossas ouvidorias têm que ser locais de confiabilidade e de confidencialidade. A gente tem que buscar implementar mecanismos de proteção de dados, não só do denunciante, mas de todos os envolvidos na manifestação, denunciados também, testemunhas. E, de novo, da transparência dos fluxos. As pessoas têm que saber, quando entra na ouvidoria, para onde vai, como é tratada a manifestação, quais são os prazos, e se deu resultado a sua denúncia, tem que mostrar ali, né? As pessoas têm que ter confiança e credibilidade, tem que querer continuar dialogando com a ouvidoria e com a instituição. E, mais uma vez, buscar parcerias e redes para fortalecer esses canais, esses multicanais de acesso. E também a ouvidoria pode muito bem, e eu sempre defendo isso, trabalhar com um mecanismo de monitoramento geral e contínuo, porque as manifestações que chegam nos nossos canais são muito, muito importantes, porque o cidadão, o usuário, ele está em todos os lugares 24 horas por dia, e nós não. Então, é importante a gente poder absorver essa consultoria gratuita e qualificada, né? E, inclusive, com mecanismos de tecnologia, colocar filtros, red flags nas manifestações, para quando chegar algum tema que envolva proteção de dados lá e coisas que colocam até a própria instituição em risco, vai dar aquele alerta e a gente vai saber poder monitorar esses casos, esses riscos. Vamos continuar trabalhando como agente de integridade, né? Muitas ouvidorias hoje fazem parte, né, dos problemas de integridade das suas instituições. A ouvidoria do MP faz parte, a do CNMP faz parte, a gente vê também isso, né? E o próprio decreto, né, o 10.153, também coloca a ouvidoria esse papel de monitoramento, né, como mecanismo permanente de mensuração e salvaguardas da identidade do denunciante. Está no anexo 2 do decreto. Então, é bom que a gente se acostume com esse papel também de monitoramento dentro desse processo. E o seguinte, né,
A gente volta agora a essa questão do ouvidor como encarregado de dados. Eu sei que se estiver nesse seminário no dia 21, nessa conferência, o colega da MPT foi totalmente contra essa possibilidade. E, inclusive, o exemplo que ele deu não é um exemplo adequado. As pessoas, quando forem, o titular de dados, quando forem buscar os seus direitos na instituição, eles não vão pelo telefone. Em nenhum momento você vê na LGPD a forma de exercer o direito através do telefone. E esse foi o exemplo que o colega deu. Isso não se adequa. Né? Eu vejo com total possibilidade, se é uma ouvidoria bem estruturada, se é uma ouvidoria que tem condições, se a instituição quer correr esse risco, a gente chama de apetite de risco, né? Eu acho que é totalmente possível. Se você pode fazer esse trabalho, se o ouvidor pode, né? Eu não vejo nenhum problema, porque o ouvidor já tem essa experiência de lidar nas organizações em que ele gerencia a lei, ele já tem essa expertise da lei. A ouvidoria também sempre trabalhou de forma de resguardar o sigilo nas manifestações sigilosas, nas manifestações também anônimas. Então, já tem mais ou menos essa praxe. E se a gente puder olhar o que faz um ouvidor, né, e o trabalho do encarregado que está no artigo 41, quais são? Essas atribuições são muito parecidas, e o perfil do ouvidor ele já é muito ligado a essa questão de modular, de conciliar, e vai ter que ter muito isso de PO, né, o encarregado de dados. Vai ter que ter essa conversa entre o titular de dados, o controlador, o operador, a Autoridade Nacional de Dados, vai ter muito esse trabalho de comunicação. E esse processo comunicacional, o ouvidor, ele tem isso com muita facilidade, ele é um privilegiado, porque ele é um especialista maior dentro da instituição, conhece tudo da instituição, e vai ter essa facilidade. E eu coloquei como exemplo, senhores, exemplos do Chile e do México, né? Porque lá a autoridade que cuida da lei, no Chile, né, que é o Conselho de Transparência, também cuida da LGPD. E no México, que é o INAI, o Instituto Nacional de Acesso à Informação, também é o responsável pela LGPD. Então, a gente pode trabalhar assim. Se a sua ouvidoria tem possibilidade, se a sua instituição quer trabalhar com isso, quer inovar e quer, de certa forma, ser proativo nessa mensuração dos riscos, né, tem esse apetite de risco já controlado, gerenciado, eu acho possível. Mas, assim, desde que você tenha condições. Se você não tem condições, se você é aquele ouvidor sozinho, aí não dá, né? Não dá. E é possível também que você, por exemplo, no MPDFT, existe um comitê executivo da LGPD, então o ouvidor não está só, né? Então, isso é importante a gente ter todo esse aparato, vários setores conversando. Eu acho muito possível, sim, e sou uma das entusiastas dessa ideia. Podemos passar o próximo? Aí nós vamos falar mais agora sobre os últimos, terminando agora os desafios, né? Que a gente já vem falando, tanto os desafios que a organização tem em relação à lei, também tem com relação à LGPD. E a ouvidoria pode ajudar muito, né, essa questão, implementar uma e outra. E eu volto a falar nessa questão da capacitação, nessa formação contínua de gestores e servidores. A gente tem que trabalhar com uma cultura, né, que privilegie, né, a transparência e também a privacidade. Então, a gente tem que mudar, às vezes, a concepção de toda uma organização, de como lida com os dados, e fazer, né, trabalhar, ajudar a administração superior a ter esses limites claros, a trabalhar com os servidores, com todo mundo, esses limites claros entre o que é a abertura do dado, de dados abertos, transparência, e o que é proteção de dados. Por exemplo, um tribunal, uma jurisprudência, você não precisa colocar o nome das pessoas, você pode colocar lá o julgado, porque a informação é o principal. Os dados você anonimiza, desagrega, põe o pseudônimo. Então, dá para a gente trabalhar informando, mas sem ferir, né, a privacidade do titular. E desde o início né, a gente trabalha muito com esses conceitos de transparência by design, privacidade by design. Quer dizer o quê? Né, que desde o início você concebe um serviço, um desenho de um processo, um desenho de um serviço, de um produto, você considerar desde o início, né, essa questão da transparência e também da privacidade. Sempre colocando, né, o usuário, o cidadão, nos casos das organizações privadas, o cliente, no centro desse processo. Então, a gente tem que ter esse diálogo sempre, principalmente na LGPD, está
estamos agora com, né, tudo chegou agora, nós estamos sem uma autoridade nacional constituída, a gente tem que apostar nesse diálogo com a sociedade e também com os outros setores, academia, empresariado, né, porque senão a gente não vai conseguir, porque é um tremendo desafio implementar e regulamentar a LGPD, né, e a ouvidoria precisa ajudar. Tem algumas situações sim. Ajudar, principalmente nesse diálogo com a sociedade, porque a gente precisa diminuir essa assimetria que existe de informacional e de poder Mas entre... você consegue ver os dados, você não consegue ver alguns documentos. Mas os dados das partes você conhece. Quem está com o microfone aberto poderia, por favor, fechá-lo. Acabei de te dar um exemplo. Alô? Rosane. Rosane, podia, por favor, fechar? Obrigado. Está com a palavra já para concluir, professor. Então, a ouvidoria pode ajudar muito nisso, a diminuir, a informar o manifestante, o cidadão, quais os seus direitos como titular, como ele pode dispor sobre, exercitar esses direitos, porque é um abismo muito grande, né? As pessoas hoje têm uma dificuldade, assim, eu tenho dificuldade em lidar com a tecnologia. Você imagina as pessoas mais velhas ou que não tiveram acesso ainda a nada. Nós temos uma grande parte dos nossos públicos que não chegam a nós através de formulários eletrônicos, né? Nós temos atendimento pessoal em ouvidoria, temos carta ainda e telefone. A gente tem que ajudar essas pessoas a compreenderem qual a importância de protegerem os seus dados, ter muito cuidado. Então, esse diálogo, né, essa parte pedagógica, a gente vai poder ajudar muito para diminuir esse abismo que existe informacional. Então, a gente também pode ajudar muito a ouvidoria em relação aos programas de proteção de dados, né? Programas de governança, né? A ouvidoria é um agente de governança no IPDFT e em várias outras. A gente tem que estar atuando em todas as frentes, tanto na forma preventiva, na forma de detecção de riscos e no monitoramento. E também, por conta dessa ausência, né, da NPD, a gente tem que estimular, né, uma corregulação. O que seria? A gente tem que usar a nossa expertise da nossa instituição, do nosso dia a dia, para a gente mesmo já criar boas práticas de governança e proteção de dados, privacidade, segurança da informação. A gente não pode esperar que a NPD, que nem sequer existe ainda, nem sequer foi instituída, venha e tenha esse trabalho pedagógico. Mas a gente tem que se adiantar, já adotar essas boas práticas, e depois a gente coloca, né, para a NPD, olha, para que haja, né, por exemplo, né, uma aprovação, um sufrágio, né, porque nesse primeiro momento o papel da NPD vai ser muito esse, né, vai ser muito de parceria pedagógica. Então a gente tem que trabalhar muito com essa corregulação e também com meta-regulação, que seria aí o Estado deveria estimular, né, que as instituições que são expert com seus temas, nesses temas mais complexos, cada um tem que incentivar proibir ou liberar. Então, a gente tem que abusar também desse tipo de processo, né? E, como eu disse no início da transparência by design, né, desde o início dos nossos trabalhos, nossos produtos, pensar na privacidade. Eu vou criar um formulário agora eu vou rever o formulário da ouvidoria. Vou pensar nisso. Eu tenho que pedir o mínimo de dados possíveis, só que eles são essenciais para o que eu faço, né? Então, desde o início, conceber tudo o que eu faço protegendo os dados do cidadão. Eu acho que praticamente é isso. Agora nós vamos para a última transparência, que que tem mais um resuminho do que a gente tem de desafios estratégicos, táticos e operacionais, né? Eu acho que o nosso maior desafio de tudo isso, né, é que a gente construa uma justiça de dados coletiva, né? E um sistema que proteja e privilegie a proteção de dados pessoais não só da Rose, da Laís, da Lorena, mas de toda uma coletividade, sabe? Então a gente tem que pensar sempre isso, trabalhar com design, com valores que sejam a pessoa colocada no centro desse processo, que isso seja o fator primordial, seja o fator humano, seja o início dessa caminhada em segurança de informação, privacidade, e seja o fim, né? A gente não pode colocar, assim, uma crítica que eu tenho, não é
a questão da Casa Civil hoje, né, controlar e dar toda a linha da NPD, porque eles têm uma visão de proteção de dados ligada à cibersegurança, né, e não tanto ao cidadão. Porque o militar em si, ele pensa muito nisso, é a segurança do Estado, é a segurança da informação, e a gente precisa olhar a LGPD como o cidadão com o direito de saber o que é feito com seus dados, como ele tem que trabalhar com todo esse arsenal, né, que trouxe a LGPD. E por isso que eu acho que a gente tem que buscar que essa justiça haja essa proteção sistêmica, seja uma justiça coletiva, porque você calibra o sistema e tira das costas do cidadão, do usuário, esse peso de que ele tem que se defender, né, defender o seu direito como titular de dados de uma empresa como a Microsoft, como a Google, ou como a Facebook, porque olha o abismo, olha a hipersuficiência do cidadão com relação a essas empresas de tecnologia. Então a gente tem que buscar fortalecer essa justiça para que essas pessoas sejam todas abrigadas dentro desse sistema, né? Proteger toda uma coletividade. Eu acho que e trabalhar essa questão de precaução, né? Medidas técnicas sempre, ser contabilidade, sempre prestando contas, né? Ter muito cuidado com essas avaliações de impactos prévios. Primeiro faça um teste de impacto, se determinado formulário, determinado produto ou serviço vai impactar a privacidade do outro ou não, né? Tem que caprichar nesses programas de governança, tem que ter sempre dentro da instituição um comitê que gerencie também na parte da lei os riscos da informação, né? Eu dou um exemplo, chegou um dia no CNMP que um pedido de acesso à informação que eles queriam a planta do prédio do CNMP. E isso não estava classificado. Isso é deveras sensível. Então, a gente tem que ter um comitê que consiga saber, né, detectar quais informações são sensíveis ou não, né? E outra também, quando fala na parte do procedimento, tem muita coisa que as pessoas, que as autoridades classificam que não tem que ser classificado. Então, também tem que minimizar isso. Tem muita coisa sendo colocada em segredo que não deveria estar. É o outro contraponto. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que minimizar nos nossos formulários a quantidade de dados que a gente pede, também tem que minimizar essa quantidade de informações que a gente classifica, né? Buscar cada vez mais ter uma plataforma de consentimento, buscar cada vez mais trabalhar com anonimização, desagregação e pseudonimização de dados pessoais. Ter esse cuidado, quando eu coloquei aqui, né, do rol das informações, dos relatórios do artigo 30 da lei, porque as entidades não estão cumprindo, os órgãos públicos não estão cumprindo adequadamente esse requisito. Você abre hoje, quase nenhuma entidade coloca o que ela classifica, o que ela desclassifica. Então, isso tem que ser, isso é um desafio muito grande, que eu falo sempre, não adianta você querer implementar LGPD se sequer online você implementou direito, né? E trabalhar na parte do controle. A gente tem que buscar mecanismos participativos, coletivos, para monitorar os riscos, né, que tem ao longo do tratamento dos dados, e também da informação. Como tem um comitê de usuários para as ouvidorias, a gente tem que ter um comitê para essas coisas. Buscar ferramentas para dar mais transparência aos tratamentos, às informações, como eu disse, assim, por exemplo, ter, né, uma plataforma de consentimento que a gente sabe, eu entro lá e eu sei para que tem consentimento meu ou não tem, né? Uma plataforma pública, por exemplo. Buscar sempre selos, certificados, código de condutas que melhorem nossa atuação nessa área e, além das boas práticas e o papel pedagógico que a gente tem, caprichar, gente, nessa interlocução com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso vai ser muito importante, esse diálogo vai ser essencial para que a gente possa ter sucesso, né, nessa odisseia que eu falo, que é de implementar LGPD. Então, eu agradeço, eu termino com essa frase, né, gostaria que passasse o próximo, eu acho ela muito importante, e a beleza do que a gente faça, que a gente ama, seja o que a gente faz, né? Porque quem trabalha em ouvidoria, quem trabalha ouvindo o outro, tem que estar muito atento a si próprio, né? Se você está bem onde você está, se você tem esse perfil, se você está trabalhando com felicidade, com amor, não dá conta. É um trabalho difícil demais, essa da escuta do outro, né? Porque implica em você calar-se, silenciar-se e dar espaço dentro de você para outra história. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, peço perdão aí pela inabilidade em lidar com os slides, essa é a minha contribuição.
Nós é que agradecemos, professora Rose, sempre é um prazer ouvi-la, essas interfaces, desafios da LAI, da LGPD, a LAI como ferramenta de prestação de contas sobre tratamento de dados pessoais de titulares. Eu tenho o mesmo entendimento, eu acho que o ouvidor é o mais habilitado para ficar como encarregado desses dados, mas não é o que a gente tem visto, né? E agora eu vou passar de imediato ao nosso segundo palestrante, por causa do horário, senão nós não vamos conseguir chegar nas perguntas. O doutor Marcos já está aí? Já, né? Bom, então eu vou apresentar o nosso segundo palestrante. Para quem não conhece, o doutor Marcos é auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi conselheiro da Comissão da Anistia no Ministério da Justiça e, posteriormente, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Desde 2016, ele é chefe de gabinete da Ouvidoria Geral da União, sendo responsável pelas ações de inovação, articulação social, federativa e internacional, normatização e capacitação de unidades de ouvidoria. Desde 2019, é secretário da Rede Nacional de Ouvidorias, que congrega cerca de 2.000 unidades em todos os entes e poderes da União. Atuou na implantação da Lei de Acesso à Informação, a 12.527, da Lei de Proteção e Defesa dos Usuários do Serviço Público, a Lei 13.460, da Lei de Defesa dos Informantes, 13.608, e, mais recentemente, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a 13.709, sendo titular da CGU, o subcomitê de implantação da LGPD do Comitê Central de Governança de Dados do Poder Executivo Federal e um dos autores do Guia de Boas Práticas para a Implantação da LGPD no Poder Executivo Federal. No interstício de 2016 a 2019, representou o Brasil junto à Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos, e está com a palavra. Bom, boa noite ou boa tarde, não sei. Doutora Laís, muito obrigado pela apresentação, é sempre um prazer e uma felicidade enorme ter a sua companhia. Digo mesmo com relação à doutora Rose, a nossa parceria aí é de longuíssima, não tão longa, mas assim, profícua, muito profícua, né? Pelo menos ao longo desses anos de Rede Nacional de Ouvidoria. Agradeço ao convite do COLEOUVE, na pessoa do desembargador José Luiz, e vou aqui já tentar compartilhar a minha tela para conversar um pouquinho com vocês sobre, vamos lá, justamente um termo que a doutora Rosemary falou bastante, que é transparência by design. Quando eu comecei a falar sobre isso há algum tempo, o pessoal achava que eu era doido. Todo mundo gostava de falar de privacy by design, privacidade by design. Mas desde cedo a gente vem trabalhando com esse tema. E por que a gente fala em privacidade by design? Porque não basta a gente trabalhar a implementação de uma lei que implica uma gestão de dados mais adequada, mais eficiente, desde o ponto de vista meramente de privacidade, já que nós temos também obrigações de transparência que até hoje a administração pública, de maneira bastante extensiva, não conseguiu atender, né, de maneira clara. Deixa eu só ajustar aqui a minha exibição de vídeo, que a gente apanha um pouquinho, mas vou resolver aqui, que eu quero ver todo mundo. Não estou conseguindo. Vamos lá. Aqui. Tem que só ampliar aqui. Vocês estão enxergando a apresentação? Então, vamos começar. Eu já contei essa história para algumas pessoas, mas é sempre bom contar de novo. Esse vulcãozinho aí representa muito bem a minha primeiro contato com o PL, que depois deu origem à LGPD, né? Literalmente, eu estava num aeroporto
num evento da Rede de Transparência e Acesso à Informação, acompanhado de comissionados, ou seja, de algumas pessoas que trabalhavam em órgãos garantes de acesso à informação pela América Latina, e estávamos no Equador, um vulcão entrou em erupção e a gente não conseguiu sair de lá, né? E ficamos conversando no aeroporto. A pessoa com quem eu estava conversando era uma comissionada do Conselho para a Transparência do Chile, um órgão que foi citado pela doutora Rosemary. E o que ela trazia, ou o que ela colocava ali, era uma preocupação muito grande com a iminência de entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados no Chile. Porque, segundo a narrativa que ela criava, a lei de privacidade, ou um marco normativo de privacidade, ele vinha como um resultado ou um retrocesso às políticas de transparência. Então, a ideia que havia ali era que nós tínhamos uma lei de acesso à informação, uma política de transparência bastante consolidada, que havia incomodado, digamos assim, grupos da sociedade, e que, como um refluxo, digamos assim, desses avanços, viria uma lei de proteção da privacidade. Bom, é uma narrativa bastante interessante, bastante convincente, no momento que você tem que insuflar, né, a outras pessoas a discutirem essa dualidade entre privacidade e privacidade e acesso à informação. Mas, claro, toda narrativa tem um propósito. Da mesma maneira que, por exemplo, no México, há vários anos, nós tivemos a aprovação da Lei de Privacidade e fez com que o antigo Instituto Federal de Acesso à Informação do México virasse Instituto Nacional de Acesso à Informação e da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Da mesma maneira, nós teríamos no Chile, ano passado, com a evolução da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados lá. Ou seja, quando você coloca um antagonismo, evidencia um antagonismo tão forte assim, a única maneira de você solucionar o problema seria colocar o poder decisório todo sob uma única instituição. Então, privacidade e transparência, como possíveis dois lados de uma mesma moeda, só poderiam ser harmonizáveis se estivessem numa única instituição. Bom, quando eu cheguei, a gente estava trabalhando com o PL, assim, sim, eram dois lados de uma mesma moeda, a Ruth e a Raquel, ou outras referências que vocês queiram utilizar como a criptonita do acesso à informação seria a lei de privacidade. Mas, quando finalmente a gente conseguiu embarcar, eu consegui chegar no Brasil, a gente que já estava trabalhando desde 2013, de uma maneira muito periférica no projeto de lei, chegou à conclusão que a gente precisava trabalhar de uma maneira mais incisiva, né? E aí eu fiz esse diagrama aqui, que na época eu me orgulhei muito de fazer esse diagrama, tentando mostrar a correlação ou objeto onde havia uma sobreposição entre LAI e LGPD, né? Então, o que nós tínhamos ali, o que parecia óbvio à época, é que elas acabavam interagindo unicamente onde se dizia respeito à proteção de dados pessoais em bases públicas, até porque uma lei de privacidade é uma lei de privacidade, uma lei de proteção. Note que ela não fala em acesso à informação nessa primeira versão. E isso, o nosso grande problema aqui era que talvez a gente tivesse, a CGU, não sei se vocês sabem, é o órgão garante de acesso à informação no Poder Executivo Federal, com poder decisório, inclusive para desconstituir as decisões dos demais ministérios nessa temática, e a gente via um outro ator, que a gente não sabia quem era, uma autoridade que ia falar sobre privacidade em bases públicas, e isso, do ponto de vista da tomada de decisão, é uma coisa bastante complicada em como harmonizar. Claro, não à toa, essa visão fez com que tanto no Chile quanto no México, você tivesse sob uma única instituição esse poder decisório. No entanto, a gente evolui, né? E com o tempo a gente percebe que, na realidade, a LGPD é um pouco mais ampla. A LGPD, ela trata de acesso à informação, é uma grande lei de transparência também. Ela fala sobre acesso à informação. Como a doutora Rose lembrou,
44% daqueles direitos que estão lá previstos na LGPD dizem respeito a direitos de acesso à informação que talvez pudessem ser muito facilmente obtidos por meio do artigo 31 lá da lei, né, quando ele fala sobre acesso a informações e o tratamento, né, dos dados pessoais pelo titular. Então, reparem, existia uma parte da Lei de Acesso à Informação, que era um dispositivo bastante sucinto, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre ele adiante, e existia também alguns dispositivos sobre quais seriam os deveres de salvaguarda sobre aquela informação pessoal, né? O que a LGPD acaba trazendo é uma densidade muito maior para esse conjunto de direitos de acesso que estavam lá previstos no artigo 31 e que na lei estavam previstos apenas como algo a ser regulamentado. Veja bem, que interessante, né? A Lei de Acesso à Informação, no âmbito do Poder Executivo Federal, ela foi regulamentada por três decretos. Um decreto que falava sobre os procedimentos de acesso à informação e algumas questões relativas à transparência ativa, outro decreto que tratava sobre salvaguarda de acesso à informação e um outro decreto que tratava sobre política de dados abertos. Não houve regulamentação da informação pessoal específica da informação pessoal no âmbito do Poder Executivo Federal, a não ser com relação a procedimentos muito específicos dentro do decreto geral que trabalhava de procedimentos de acesso à informação. Mas veja bem, 44% então desses direitos dizem respeito a direitos de acesso. Os outros estão mais relacionados a o que a gente chama de duas categorias, digamos assim, de direitos. Direitos de intervenção, que a gente chama. O que são esses direitos de intervenção? Solicitar a eliminação da informação tratada em desconformidade, solicitar o fim de um tratamento e direitos relacionados à vontade, né, ao consentimento, que nós temos ali 2 direitos previstos que estão diretamente relacionados a esse exercício da vontade do cidadão. Note, no entanto, que consentimento, quando a gente fala em administração pública, ele é residual dentro daquelas hipóteses que estão previstas como bases legais de tratamento. Eu vou mostrar para vocês. Tudo isso, ou seja, o que de fato a LGPD nos traz é esse fim da tutela que existia do Estado sobre a nossa privacidade. Parece uma coisa absurda que a gente fale em tutela da nossa privacidade pelo Estado, mas a gente nunca questionou isso de maneira sistemática. Quando nós fazemos nossa declaração de imposto de renda, nós colocamos toda a nossa vida lá no sistema da Receita Federal. Quando nós buscamos um atendimento médico, nós colocamos todas as nossas informações lá no sistema do SUS. A nossa vida toda está dentro de bases de dados do Estado. E, vamos lá, se nós estivéssemos presencialmente, eu provavelmente iria falar para todos pegarem seus celulares, desbloquearem a tela e passar para o coleguinha ao lado, e sob supervisão. É claro que todos vocês ficariam bastante desconfortáveis com essa hipótese. No entanto, nós passamos o nosso celular desbloqueado para servidores públicos todos os dias e nós sequer nos damos conta disso. Então, o que a LGPD nos traz é principalmente isso, em termos de ganhos, como sociedade, né? E na nossa relação e no amadurecimento da nossa relação como indivíduos com o Estado. E ela tem um objeto gigantesco. Veja bem, a LGPD fala de tratamento de dados pessoais. Tratamento são todas as operações relacionadas ao uso daquela informação, desde a coleta até a sua eliminação. Qualquer coisa que vocês realizem, o próprio acesso, qualquer coisa que vocês realizem com aqueles dados, levarão a uma operação de tratamento. E dados pessoais, e aqui nós temos uma primeira distinção importante, a Lei de Acesso à Informação, ela falava em dados pessoais relacionados à pessoa natural, identificada ou identificável, mas não dava um tratamento específico para dados pessoais. Ela falava em dados pessoais relativos à honra, intimidade, vida privada. Então, aqui, quando a gente fala na LGPD, ela reconhece que todos os dados pessoais são, de certa forma, sujeitos a algum tipo de tutela, alguma necessidade de guarda especial.
E aqui nós temos 3 tipos principais que ela coloca, que são os dados pessoais de maneira lato, né? Os dados pessoais sensíveis e os dados pessoais de crianças e adolescentes. E é interessante como é que é a migração disso. A gente está falando de LAI e LGPD. Por isso, eu acho que é bastante importante a gente entender como é que o nosso papel como operadores da Lei de Acesso à Informação nos nossos órgãos, ele vai, aos poucos, não digo alterando, mas evoluindo para conseguir se adequar à realidade que a gente vê agora da LGPD. Quando a gente falava em LAI, nós tínhamos aquele conjunto de informações que eram informações pessoais, que não tinham nenhum salvaguarda específica. Nós tínhamos a informação relativa à honra, imagem, intimidade e vida privada, certo? Que eram as que mereciam algum tipo de salvaguarda. E nós tínhamos algo que, na doutrina e em precedentes e jurisprudência, se denominou informação pessoal sensível, né? É importante lembrar que quando a lei fala em informação que deveria ser sujeito a algum tipo de salvaguarda, a remissão que ela faz é ao inciso 10º do artigo 5º da Constituição, que são os direitos de personalidade. Então, ela coloca o gestor naquela situação impossível de quando você recebe o pedido de acesso à informação, por exemplo, ter que fazer uma análise à luz da Constituição sobre como aquela informação iria, de certa forma, impactar nos direitos do exercício de daquele titular. O que nós temos, e o que nós tínhamos como informação pessoal sensível, e de uma maneira bastante simples e rápida, eu diria, são aquelas informações que poderiam causar algum tipo de discriminação sobre aquele titular de dados no ambiente ou em algum ambiente em que ele se encontrasse. Estava diretamente relacionado àqueles direitos de autodeterminação de imagem ou autodeterminação informativa, por meio do qual a gente consegue projetar uma imagem sobre a nossa pessoa em determinados circuitos, em determinados círculos. Obviamente aqui a maneira como eu visto, o cenário que eu coloco atrás de mim, a maneira como eu falo, quer, obviamente, apresentar para vocês uma imagem sobre quem eu sou. É claro que eu não vou falar dessa maneira se eu for, por exemplo, convidado pela doutora Rose Cirilo para irmos a um bar, por exemplo, conversar sobre a Rede Nacional de Ouvidorias e sobre ouvidoria. Com certeza, no início talvez a gente comece assim, mas para o final, provavelmente a imagem vai mudar. O fato é que a gente tem o poder de moldar a nossa imagem no nosso contexto social de acordo com a nossa conveniência. É claro que nós não somos mitômanos, nós não iremos sair mentindo e omitindo fatos que são absolutamente necessários sobre a nossa realidade, sobre quem nós somos, mas isso faz parte de um núcleo importante da nossa intimidade. O que acontece com, de fato, a LGPD? Aquilo que era informação pessoal continua sendo informação pessoal, no entanto, ela está sujeita a algum tipo de tutela. Aquela informação relativa à direito de personalidade da LAI a gente continua tendo essa necessidade, porque ela não é uma informação pessoal sensível necessariamente. No entanto, ela introduz, dentro desse sistema de gestão de informação, o que é a informação pessoal sensível, que é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, ela tem um rol mais taxativo. Existe uma discussão, porque a GDPR não é tão fechada, a GDPR, que é o regulamento europeu, não é tão fechado, mas aqui a gente tem um rol mais taxativo, e, claro, a gente acaba, em algumas circunstâncias, para tutelar o direito à intimidade, ele acaba tendo uma interpretação, às vezes, um pouco mais extensiva, né? Ampliativa. Por exemplo, dados cadastrais. Dados cadastrais, em tese, não dizem respeito a isso, mas podem auxiliar uma pessoa a alcançar essas informações. Então, existe algum tipo de tutela que a gente precisa dar para esse tipo de informação. Bom, esse é o objeto. Eu estou falando aqui só do objeto. Mas a gente, como administração pública, o que a LGPD traz de diferente também? Ela vai
estabelecer quando a gente está autorizado a fazer o tratamento de dados pessoais. Então, ela inverte totalmente, né, a lógica. Nós fazíamos tratamento de dados pessoais porque era um resultado de uma necessidade que nós tínhamos para uma finalidade de um processo legítimo, teoricamente, mas agora ela diz quais são as bases legais, ou autorizativas, né? No caso das ouvidorias, e aqui eu vou me ater nas ouvidorias, a gente tem trabalhado principalmente duas, tá? Que são dos incisos 2º e 3º do artigo 7º da LGPD. O para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou seja, o órgão tem uma obrigação legal, uma competência prevista em lei e que para isso, sem que ele faça o tratamento de um dado pessoal, seria impossível, ou pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, previstas em leis e regulamentos, né? Esses dois aqui, é óbvio, como a gente trabalha na Ouvidoria Geral da União, a gente tende a ser generalista, é claro que vocês podem encontrar outras hipóteses adequadas, mas aqui a gente tem essas duas possibilidades, né? O tratamento básico da ouvidoria, ou processo, por assim dizer, alocado no inciso 2º do artigo 7º, processo de tratamento de manifestações, e como uma colega, eu acho que perguntou no chat, aqueles dados estatísticos de relatórios, etc., que a gente precisa para melhorar uma política pública ou apoiar uma política pública, a gente trabalha pelo inciso 3º. Notem que em nenhum dos casos a gente está falando de consentimento. O consentimento não entra aqui. Essas hipóteses, elas não são mutuamente excludentes, elas podem até ser combinadas, eu entendo que uma hipótese pode ser combinada com a outra, mas o consentimento nesse caso, nesses dois casos, não é necessário, né? A gente fala que é importante também, apesar da gente reconhecer a importância do consentimento, e até a doutora Rose lembrou muito bem do decreto 10.153, que traz a questão do consentimento para a questão de denunciantes, a base legal do decreto não está vinculada ao consentimento da LGPD, né? Ele está vinculado a uma necessidade advinda de duas normas, né? A 13.460 e a 12.527, e é óbvio que se a gente quiser, a gente pode até trabalhar numa revisão e colocar a 13.608, que é uma norma de absoluta importância quando a gente está falando de salvaguarda de informações relacionadas a denunciantes. Mas aqui, esses dois incisos aqui são bastante importantes. E eles se repetem quando a gente está falando em dados pessoais sensíveis. Isso é bastante importante também. Com tudo isso, eu quero dizer o seguinte. Todas as nossas bases de dados, eu não estou falando apenas em processos, em bases digitais, estou falando em processos físicos também, estão sendo impactadas. Todos os processos estão sendo impactados. Todos os nossos dados, todos os processos que a gente atua. Tudo vai ser impactado. É necessário fazer ajustes de normas? Provavelmente vai ser necessário fazer ajustes de normas, códigos de conduta, etc. Provavelmente eles estarão relacionados a isso também. A NPD, ela veio, mas está lá tímida, né? Ainda não começou a atuar. A ideia é que agora, nesse primeiro ano, a atuação seja muito mais, como a doutora Rose falou, algo mais pedagógico, como apoio, fomento às boas práticas de tratamento de dados pessoais. E, é claro, a falta de regulamentação nos deixa numa sinuca de bico, quando a gente quer implantar boas práticas, porque a gente está falando de padrões, de sistemas, a gente está falando de procedimentos específicos que, todavia, ainda não foram definidos. As cigarras estão incomodando muito vocês aí? Vocês estão conseguindo escutar? Tudo certo? A doutora Rose deve estar com saudade das cigarras de Brasília, né? Começou a chuva agora, aqui está uma zoeira de cigarras. Mas vamos lá. O que a gente pode fazer? Se a gente for pensar na implantação, vamos começar com o básico, né? A gente tem aquele tripé da gestão, pessoas, processos, tecnologia. A gente fala pessoas em primeiro lugar, mas aqui a gente tem que começar com processos, né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa discutir precisamos avaliar, fazer o mapeamento dos nossos processos, precisamos analisar esses nossos processos, ver qual a finalidade desses processos, analisar como esse objeto, ou seja, tratamento de dados pessoais, ocorre ao longo do processo e durante o ciclo de vida daquela informação, né? E aí conseguir definir qual a base legal autorizativa. Esse é o primeiro exercício. Segundo, como fazer
para que, dentro desse nosso processo, a gente assegure a possibilidade de exercício desses direitos. Então, a gente está falando de confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados. Os nossos processos, eles têm, por exemplo, controles de acesso, a gente consegue dar esse tipo de informação, essas informações são rastreáveis, a gente consegue eliminar uma informação quando ela, de fato, exaure a finalidade dela, e esse é um outro ponto bastante complicado que a gente pode discutir. Eles estão de acordo com os princípios da lei, ou seja, finalidade, adequação e necessidade, livre acesso, transparência, qualidade. A gente está conseguindo fazer com que o nosso processo seja aderente a esses princípios? No processo de coleta dos dados, a gente está coletando dados em demasia. Eu costumo dizer que a administração pública, quando ele não tinha ainda essa responsabilidade toda, e a gente está vivendo num mundo de dados, né, de ciência de dados, de Big Data e etc., a gente vê a informação como se fosse alguém, como a gente via aquelas lojas de R$1,99 logo que abriram. Né? E a gente saía comprando várias coisas desnecessárias que a gente nunca utilizava, só porque vai que, né, nós nos tornamos acumuladores de informação, terríveis acumuladores de informação. Poderiam ser informações nossas, mas são dos outros, esse que é o pior. Né? Nós, como administração pública, a gente vive um cenário de acumulação de informações dos outros. Lembre-se disso, essa é a nova máxima, né? Se antes o Saint-Exupéry falava, né, que você é eternamente responsável pelo que cativas, né? Agora você é eternamente responsável pelos dados que coletas. Então, até o fim da vida desse dado, até a eliminação, a administração vai estar com a responsabilidade de mantê-lo em salvaguarda, com os controles, manter todas disponíveis as informações para o exercício do direito do titular. Então, do início ao fim, pense muito bem antes de coletar um dado pessoal. Bom, visto tudo isso, vamos pensar essa informação ao longo do ciclo de vida. E aqui, quando a gente está falando de eliminação, aqui tem uma questão que a gente precisa ainda harmonizar em termos de LAI, gestão de arquivos e LGPD. O que eu quero dizer com isso? A LGPD fala que a informação tem que ser eliminada após o exaurimento da finalidade a que ela foi coletada. Ora, quem conhece lei de arquivos, quem conhece um pouquinho de arquivística, sabe que um documento, que é o suporte da informação, ele tem valores primários e secundários. O que é o valor primário? O valor relacionado à finalidade. O que é o valor secundário? O valor probatório ou histórico. E o valor probatório ou histórico define aquilo que é chamado de guarda permanente em termos de arquivística. Ou seja, aquelas informações que estão no arquivo público, que permite com que historiadores consigam resgatar a história do Brasil, né, que conta a nossa história, estão cheios de informações pessoais com valor público, histórico. E a lei parece se esquecer desse ponto. Então, hoje no guia de implementação, a nova versão, a gente já deve estar trabalhando esse ponto para tentar, junto com o Arquivo Nacional, resolver isso, mas isso precisa ser tratado pela ANPD o mais rápido possível. Bom, fizemos aqui o nosso mapeamento, observamos os princípios, vamos analisar os riscos e vamos trabalhar as ações de mitigação. E aí sim a gente consegue fazer ações junto com pessoas e tecnologia. Bom, como é que é o meio? Como é que a gente está... a doutora Rose já apontou isso, o exercício do direito de acesso, o exercício dos direitos dos titulares perante a administração pública, e aí eu sei que teve um colega que fez uma ponderação, tem prazo de 15 dias para LGPD, para lá são 20 dias, a gente precisa se atentar. Não. Segundo a LGPD, o exercício dos direitos dos titulares de dados pessoais perante a administração pública será exercido observado os prazos e procedimentos previstos em leis tais como a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Processo Administrativo e, finalmente, a Lei do habeas data. Ora, administrativamente você não vai fazer habeas data, né? Então, vamos já tirar essa possibilidade. Lei do Processo Administrativo, gente,
que eu saiba, ela se aplica à administração pública federal. Então, a gente vai criar um caos em termos de os outros entes, etc. Até pode ter situações de aplicação subsidiária, mas talvez não seja a melhor saída. O que nós colocamos no guia de implantação? A 13.460. Ou seja, aqueles 44% vão pela Lei de Acesso à Informação, prazos e procedimentos, e aqueles demais, como é que é a matemática? 56% virão pela Lei 13.460, que é o Código de Defesa de Usuários de Serviços Públicos. Gente, o que é muito importante? Quando a gente coloca que o prazo e o procedimento de acesso é o da Lei de Acesso à Informação, significa que as instâncias dentro do órgão serão as mesmas. Então, a harmonização entre o direito de acesso e a LGPD até o fim em cada ente vai se dar por meio do processo da LAI. Então, por exemplo, se eu tenho um pedido de acesso à informação que verse sobre um dado relacionado a um procedimento administrativo preliminar, né? Muitas vezes as investigações preliminares elas correm como documento preparatório na administração pública federal, ou seja, a hipótese do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei de Acesso à Informação, né? E sendo apenas aberto às partes no momento em que existe o contraditório, de fato se institui o contraditório. No caso da LGPD, no momento em que alguém solicitar essa informação, a gente pode trabalhar dentro dessa visão de finalidade do processo. É interessante, até nesse caso específico, por exemplo, o regulamento, quando saiu a GDPR em 2016, nós tivemos na sequência uma diretriz que falava justamente sobre o processo administrativo, né, e falando sobre os casos de investigação. E ela nos traz uma ideia muito semelhante à nossa. Ou seja, a gente consegue interpretar a LGPD e a LAI fazer a harmonização dentro dos nossos próprios órgãos. A representação contra a NPD vai ser residual após o processo esgotado totalmente dentro da administração. Então, cabe a nós, como ouvidoria, como SIC, enfim, como operadores dessas leis, fazermos o nosso trabalho muito bem feito, para que os nossos processos de harmonização, os nossos processos de interpretação dos dois normativos façam uma convergência adequada e seja confirmado depois em outras instâncias. Bom, quem é a grande figura que vai ajudar tudo isso a acontecer? Quem é que vai unir todo mundo? É o encarregado. Mas notem, o encarregado não é o DPO. Tá? Apesar da gente utilizar os termos como sendo equivalentes, eles não são. O DPO ele vem da doutrina da GDPR, por exemplo, que vocês têm lá, ele traz toda a questão da governança de dados juntos. Ele trabalha a implementação da lei. Quando chegou no Brasil, o encarregado ele foi desidratado, eu diria. Ele foi desidratado até chegar quase numa função de ouvidoria, no que diz respeito ao relacionamento entre as partes. Por isso, por exemplo, alguns ouvidores viraram DPOs, porque colocaram um papel de governança de dados. Eu acho muita coisa. Eu acho que a ouvidoria tem que focar nessa interface entre titulares de direitos e a administração. Então, a gente está falando de o DPO, o encarregado, receber os expedientes, os pedidos de acesso ou de ouvidoria desses titulares de dados e dar o tratamento como ele faria com o titular, com outros sujeitos de direito, como o usuário de serviços públicos, como o informante, etc. Esses são os deveres principais. As estruturas de governança que a gente tem visto, a gente tem atualmente algumas ouvidorias se tornando encarregados, mas dando suporte ou fazendo parte de uma estrutura de governança mais ampla, transversal na casa, nas instituições, que possa trabalhar implementação, melhoria de processos, mapeamento de processos, melhoria de sistemas, etc, etc, etc. Ou seja, uma estratégia de implantação com uma governança um pouquinho mais complexa. Bom, gente, isso aqui é um grande limão, mas dá para fazer uma limonada, tá? A gente ficou aí um tempão, a gente vai ter que fazer esse dever de casa e se a gente vai falar de privacidade, vamos falar também de transparência. A gente está num momento em que muita coisa mudou. Não sei como é que foi na Justiça do Trabalho. Essa pandemia, em termos de ouvidoria,
do Executivo foi uma loucura, um processo de aprendizagem enorme, e cada vez mais a gente percebe que a interface de relação entre o Estado e a sociedade são os serviços. Então, a gente precisa amadurecer esse processo, a gente precisa ser útil, e a transparência e a ouvidoria vêm a uma utilidade, né? A utilidade desse usuário final que está na ponta, precisando de algum apoio, precisando ter um auxílio emergencial, precisando ter um atendimento médico quando não consegue. E aí a gente precisa voltar de novo e pensar, vamos focar o nosso processo nos usuários, nos destinatários finais da nossa informação. A administração pública, ela produz um monte de informação. Informação, muitas vezes, totalmente inútil, convenhamos. E deixa de produzir muita informação que seria muito útil para a tutela de direitos de algumas populações. Eu digo sempre, eu comento muito quando eu trabalhava na Comissão da Anistia, nós tínhamos, quando você tinha um professor universitário, um processo de um professor universitário que tinha sofrido algum tipo de perseguição, por menor que fosse, era super bem instruído. O Estado produzia um monte de informações sobre monitoramento, sobre aquele professor. Agora, se você pegasse uma camponesa do Araguaia, você teria a sorte de ter o nome dela numa lista com mais de outras tantas pessoas. Então, o Estado, ele faz parte desse processo, ele atua ativamente ou omissamente no processo de invisibilização de grande parte da nossa sociedade. E a gente precisa incorporar isso quando a gente fala em transparência by design. Então, primeiro, a gente precisa pensar em comunicação, e privacidade incorporada no desenho dos nossos processos. Os nossos processos precisam ser desenhados dessa forma. E por isso ela precisa ser proativa e não preventiva. A privacidade, ela precisa estar incorporada no processo, ou seja, ela tem que estar predeterminada, digamos assim. As escolhas pela privacidade, as escolhas que o usuário faz ao longo do processo, elas precisam, aquele checkbox já lá, ele precisa já vir marcado com a opção mais protetiva. O ciclo de vida da informação, ela precisa ser construído incorporando essas questões relacionadas à privacidade e à transparência, o produto final, né? E aí aquela questão, existe o valor da transparência do Estado, ele tem dois valores. O valor público, que é justamente a questão da legitimidade do Estado, mas a gente tem que reconhecer esse valor instrumental, né? E esse valor instrumental é que vai definir no final como que aquele processo vai de fato garantir um direito ou não ao cidadão, e como aquelas informações vão ser capazes de produzir um direito, de garantir esse direito ao cidadão. Então a gente tem que ter o foco naquele direito que é tutelado. Alguns pontos que eu acho importantes em termos de diretrizes que desde esse momento a gente precisa começar a incorporar. Os valores, tanto o instrumental quanto o valor público, precisa estar incorporados no processo. A experiência do usuário, ele precisa ser um componente da modelagem do processo, né? As salvaguardas, elas precisam estar lá definidas no design, e os direitos têm que estar tutelados por default. Então, quando a gente tem lá o checkbox já marcado, tutelando os direitos, está lá, é isso, você já tem como padrão aquela tutela do direito. Mas existem algumas premissas que a gente precisa ter e trabalhar dentro dos nossos órgãos, né? A primeira questão é o reconhecimento dos valores públicos e instrumentais como componentes da finalidade do processo, e aí a gente fala de finalidade do processo, a gente volta para aquela questão de qual a função, o valor daquele processo. O tratamento desses dados, eles precisam ser orientados aos valores. A gente precisa compreender que a informação materializa os direitos, né? Sem a informação, se você não produz ou se ela se perde, você não consegue garantir direitos. Questões mais operacionais, né? A capacidade de criar bases de dados indexadas de uma maneira corretas, desagregadas, com uma possibilidade de você automatizar o processo de dar acesso ou restringir acesso, né? Então, esses são alguns pontos principais. Primeiro, então, valores, direito, foco no sujeito ou na persona, foco nas diretrizes e o apoio da gestão, são fundamentais nesse processo. E aí a gente consegue produzir desde uma base de transparência por desenho,
melhorar as nossas práticas de negócio, criar infraestruturas ou alterar nossas infraestruturas e sistemas e finalmente sair para novos produtos. Precisamos arrumar a nossa casa, tá bom? Pessoal, tentei ser breve, espero que tenha conseguido, para dar tempo de perguntas e respostas se ainda for possível. Mas, de qualquer maneira, fica aqui meu contato, é um prazer estar com vocês. Mais uma vez, quero reiterar o prazer imenso que eu tenho de estar na companhia de vocês, tá bom? Então, antes de passar então, a palavra para o público, eu gostaria só, uma curiosidade minha, se existe uma decisão quando a NPD vai ser, né, não digo criada porque já saiu um decreto, já tem a lei criando, mas quando ela vai entrar em operação, se o Marcos tem essa informação para nós. Olha, tá. Na realidade, eu não tenho, não. O cronograma de início, de instauração dela, eu acho que ainda tem algumas pendências para resolver, mas, assim, ela deveria estar funcionando esse ano já, né? Eu sei que o Conselho já tem algumas indicações, né? Nem todos os órgãos indicaram. A estruturação, os cargos, né, já foram realocados para compor, salvo engano, são 5 diretorias, né, que compõem a NPD. Agora resta ver quais vão ser os próximos passos aí, né? Muito obrigado. Colegas, não recebi a pergunta que já estava feita aqui no bate-papo, o Marcos já nos respondeu, que essa letra é tão pequenininha para mim. Que é dos prazos, né? Dos prazos, exatamente. O Elcio tinha pedido da Tatiana também. Tem a pergunta da Tatiana. Então, questiona, né? Porque eu falei sobre a questão de você minimizar a solicitação de dados nos formulários da auditoria. Ela pergunta, como é que você faz com o relatório? Sim. Como é que você faz com o relatório? Porque no relatório tem que ter, né, a unidade da federação, instrução, sexo, né? O que eu posso dizer para a Tatiana é o seguinte, o Marcos falou sobre isso e falou brilhantemente, você tem que atender a finalidade, né? A sua instituição colhe esses dados com qual finalidade? Qual a necessidade de você pedir todos esses dados para as pessoas? Vocês fazem algum estudo? Tem alguma dinâmica? Tem alguma coisa a mais, né, que é feita com esses dados? É proposta alguma outra política que envolve... acho que é a questão básica. Qual a finalidade? O que você faz depois com todos esses dados? Para que serve? Né? Então, assim, quando o Marcos falou aquela questão de que você está responsável por todos os dados que você coleta, porque quanto mais você coleta, mais responsabilidade, mais riscos a sua instituição corre. Porque você tem riscos de vazamento, você tem riscos de N natureza. Então, acho que tem que fazer realmente esse due diligência, essa checagem, né? Para que eu colho isso? Para que serve isso? Isso realmente é essencial para a minha instituição saber qual que é o sexo do manifestante. Eu vou oferecer algum produto, se eu souber o sexo, se eu souber o Estado, vai ter alguma política a mais que a minha instituição vai propor, quando se eu souber desses dados. Se você tiver essa finalidade destacada, se tiver essa necessidade de colher o grau de instrução da pessoa, talvez até justifique pedir, mas assim, eu não vejo, né? Eu trabalhei em ouvidoria por 5 anos, eu não vejo esse tanto de dados que a gente pede sendo utilizado, sendo surgindo de uma forma como útil depois para o cidadão ou até mesmo para a instituição. Eu nunca vi nada ser produzido de tão assim especial, né? Então eu acho que é mais fácil você diminuir, pedir aqueles dados que são essenciais mesmo, né? E deixar algumas coisas fora. Eu acho que, como o Marcos falou, né, volto a dizer, a instituição como um todo tem que rever os seus processos de trabalho, os seus fluxos. Aí já engloba a pergunta da Kelly, né? O próprio código de ética, tudo que a instituição faz, tudo que é produzido por todas as estruturas da instituição, né, por toda a corporação, tem que ser remodelado com base na LGPD. Tem que ter todo mapear tudo, né, os dados que a sua instituição trata, fazer uma separação, realmente são dados
pessoais, o que é dado pessoal sensível, quais são as áreas que estão trabalhando com isso, quem dentro da área tem esse acesso, porque a LGPD ela não só lida com arquivos com digitais, com o mundo virtual. A LGPD também inclui tratamento de dados em bases assim, em papel, né? Arquivos antigos mesmo, né? A folha em cima da mesa. Então, até isso a gente tem que ter cuidado, tem que ter tudo, né? Rever esse fluxo. Eu acho que basicamente é isso. O Marcos pode dar mais um auxílio nessa pergunta da Tatiana e também da Kelly, né, Marcos? Tranquilo. Não, com relação ao ponto da Tatiana, eu acho que é bastante importante. As informações a gente coleta por uma finalidade. Ela tem que ter uma decisão. A gente tem que conseguir tomar alguma decisão. A gente tem que usar ela para tomar uma decisão. Seja para melhorar uma política pública, seja para ajustar algum procedimento. Então, quando você tem, por exemplo, um dado de gênero, vocês têm uma política específica voltada para gênero? Se tem, que bom, vamos continuar coletando e a gente consegue tomar uma decisão com base nessa informação? A gente consegue melhorar o acesso, por exemplo, das mulheres aos mecanismos de tutela judicial dos seus direitos? Talvez esse seja um dado interessante, né? O F, existe um dado relevante com relação ao F que a gente consiga comparar, talvez, e conseguir gerenciar algum tipo de ação resultante disso? Eu acho que tem dois pontos aqui que a gente precisa frisar. Existe, primeiro, uma coleta, muitas vezes, não desnecessária, mas ela acaba na ouvidoria. Né? A ouvidoria coleta, a ouvidoria passa adiante, mas o processo decisório não acontece. Né? E eu acho que a ouvidoria ela precisa defender esses processos decisórios, ela precisa mostrar que as informações que ela coleta são úteis para melhorar uma política pública, senão a ouvidoria não vai fazer o seu papel como tal. Né? Então, esse é um ponto. E o outro ponto, claro, a questão da minimização. Agora, quando você está fazendo um relatório, você está trabalhando dados anonimizados, você não vai colocar o nome da pessoa. Né? São dados quantitativos, anonimizados, então existe no relatório, pelo menos, como o tratamento final que você vai acabar dando, ele não vai ser um tratamento de dados tão sensíveis em tese. Né? Com relação à base legal, novamente, a base legal é ali o inciso 3º do artigo 7º, a meu ver. Né? E aí vocês podem trabalhar em mecanismos de controle, segregação de bases de dados, ou, por exemplo, só extrações da base de ouvidorias que peguem somente esses perfis sociodemográficos, sem pegar qualquer outra informação de identidade do denunciante, seja CPF, nome, ou algum outro ID que coloque no sistema. Né? Então, isso tudo é possível fazer. É possível fazer. A LGPD não vem para impossibilitar os nossos processos úteis, mas nos vem para questionar a utilidade dos nossos processos. Né? Então, esse é um ponto. Com relação a outra questão, questão dos nossos processos de trabalho. Tudo. Código de conduta, os sistemas. Vocês perceberam agora que todos os sites que vocês entram no Brasil estão perguntando se vocês estão de acordo com os cookies? É isso. Até a coisa mais simples, que era entrar num site para ver de manhã cedo a Folha de São Paulo, G1, etc. Agora você tem que dar uma autorização e dizer que está de acordo. Né? E isso vai fazer parte da nossa vida. Tá? Então, inclusive, assim, a gente tem discutido, tem um estudo que a gente está fazendo, avaliando, no caso concreto, a questão de impactos em alguns casos específicos de LGPD, relacionado à lei de abuso de autoridade, relacionado à lei, etc. As leis, todas elas conversam, são microsistemas que estão aí em constante discussão, em constante interação, e obviamente, a nossa interpretação sobre as outras leis também provavelmente vai ter que ser alterada para comportar a LGPD, que é esse novo membro aí que chega ocupando bastante espaço e causando aí bastante preocupação. Bom, eu coloquei uma pergunta para ambos os palestrantes, agora pegou a moda, pelo menos aqui no Sul. As empresas estão pedindo que o processo corra em segredo de justiça.
E considerando que o objetivo da lei é proteção aos direitos fundamentais de liberdade e privacidade, eu queria saber como é que vocês apreciariam essa demanda de segredo de justiça, se há referência de dados de trabalhadores, se as empresas têm legitimidade para pedir isso ou não. E aqui quem começou com essa moda foi a JBS, por causa das ações civis públicas de Covid, que se começou a mandar fechar a empresa por 15 dias para fazer testagem, que eu acho que foi no Brasil inteiro, né? A pergunta é para ambos os palestrantes. Quem se sentir habilitado. Eu posso dizer o seguinte: o que vem para proteger o trabalhador, para não estigmatizá-lo, eu acho que é positivo. E assim, alguns assuntos, alguns temas, né, eu não tenho essa prática no processo do trabalho, né, na justiça do trabalho, mas eu tenho dos processos normais, que envolve segredo de justiça na vara de família, que envolve menor, incapaz. Então, tudo isso sempre vem para proteger, né, o titular dos dados. Eu não vejo isso de forma negativa, Laís. Eu acho que se a própria empresa não pedisse, eu acho que o próprio tribunal poderia colocar esses dados, né, anonimizados. O problema do segredo de justiça é que a gente vai acabar com a jurisprudência. A gente não consegue, nem mesmo os juízes conseguem consultar quando está procurando caso semelhante, como é que está a posição. Porque o processo de segredo de justiça não são os dados que são de segredo, é todo o processo que fica em segredo. Não, por isso a pergunta Eu entendi agora, então eu pensei que fossem só os nomes que fossem... Não, os nomes não, eles querem o processo. É por isso que eu digo qual seria, inclusive, a legitimidade. Eles estão fazendo que é para a gente não saber se estão sendo condenados ou não. Não são os reclamantes que estão pedindo, são as empresas. Eu não sei como o resto do Brasil está acontecendo a mesma coisa ou não. Não, aqui eu desconheço essa faceta da justiça do trabalho aqui do DF, que não atuo nessa área, mas aí eu não vejo. Eu acho que você está privando um acesso à informação. Acho que pelo menos o extrato do julgamento, a matéria tem que estar acessível. Embora você possa tirar os dados, desagregar os dados, mas a essência do julgado, o tema, isso não pode ser sonegado do jurisdicionado. Aí entra a pergunta também do colega Marco Antônio, né? Como ficam os dados pessoais e sensíveis dos processos judiciais? Eu vi que o doutor Marco já está preparado para falar. Eu acho que os dois casos eles estão muito relacionados, né? A gente está falando de um modelo, uma modelagem de processo que não permite a desagregação entre informações públicas e informações privadas que dizem respeito à intimidade de pessoas, e informação relacionada à saúde é informação pessoal sensível, segundo a própria LGPD, está claro ali, né, nesse caso específico, mas é óbvio que isso não pode obstar também o acesso público dos processos, né? Então, aqui a gente está falando da modelagem do processo. Quando a gente discute no âmbito da administração pública federal, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, como qualquer processo que envolve pessoas, ele é cheio de informações pessoais, né? A vida das pessoas estão ali, os mal feitos e os não tão mal feitos, né? Quando a gente disponibiliza o processo, a gente tem um trabalho de tarjamento de todas as partes relacionadas à informação pessoal de natureza sensível. Isso é péssimo, tá? É péssimo porque não é transparência by design nem privacidade by design. Você foi construindo ao longo de um ano, sei lá, o processo, juntando um monte de informações que depois você sabe que você vai ter que separar, né? Então, assim, o ideal é que isso seja dentro do processo. Nas práticas internas, pelo menos que a gente tem trabalhado lá, a gente tem a folha de informações pessoais, que tem todas as identificações, e o resto do processo fica sem esses dados. É uma forma de segregação para quem trabalha com peças processuais, né? Você não consegue separar, e aí você só tira aquela peça específica. Mas o fato é o seguinte, é necessário criar esses instrumentos de desagregação. Com relação eu acho que, como diz aí no Sul, né, a tenteada é grátis. Então, assim, o poder, a competência para solicitar, obviamente, eles têm. Cabe ao juízo definir se é um caso, de fato, de
de segredo de justiça. Me parece apenas que, talvez da mesma maneira, possa ser feito algum trabalho para desentranhar no processo alguma informação que seja pessoal, ou que seja mais sensível, ou a própria instrução do processo ser mais cuidadosa nesse sentido, para que se evite isso. Eu acho que seria uma decisão linda de algum magistrado se a gente recebesse uma decisão que dissesse, ok, vamos separar, vamos construir uma versão pública do processo, né, e os dados pessoais das partes ficariam sob sigilo. Importante, dados pessoais de pessoa natural. As empresas não são pessoa natural, então a gente não pode falar em dado pessoal de pessoa jurídica, né? É sempre bom lembrar. E de igual sorte, né, a LGPD também não protege, né, os dados pessoais de pessoas que já estão falecidas, né? A GDPR ainda até tem essa previsão, mas a LGPD não. E assim, voltando aqui a essa questão, que aí eu compreendi tudo que a Laís falou, realmente o segredo não pode servir para... A LGPD não pode servir nem a privacidade para acobertar malfeitos, né? As empresas não podem querer esconder que foram condenadas e por que foram condenadas, isso não está cobertado por segredo de justiça, não. A sensibilidade da informação, dos processos que envolvem segredo de justiça não tem essa finalidade, não. Bom, muito obrigada aos palestrantes, foi uma honra e uma tarde maravilhosa com todos os ensinamentos. Ainda ficaram algumas perguntas, depois a gente repassa, e vou passar agora para o nosso presidente, Zé Luiz, para o encerramento. Bom, gente, foi assim um finalzinho de tarde muito produtivo. Doutora Rose, doutor Marcos, muito obrigado por essa colaboração de vocês conosco aqui. A LGPD ainda está tormentando aqui os nossos dias. Nós que temos agora o compromisso, de acordo com a recomendação 73 do CNJ, de entregar até o dia 19 de novembro um relatório, né, ao Conselho explicando quais são as medidas que os tribunais já estão tomando. Então, a gente está correndo aí com essas novas, diria eu, atribuições, né, aos tribunais. E antes de terminar, Laís, eu só queria registrar que, pelas minhas contas, se eu não contei errado, temos 17 tribunais do trabalho hoje aqui presentes, tá? De 24, 17, ou seja, todas as regiões do Brasil, tá? Então, queria deixar aqui esse registro. E quem não esteve presente é porque coincidiu com o dia de sessão, né? Mas era o dia que a gente tinha e foi muito, muito legal mesmo. E são muitas atividades por vídeo, a gente tem que se desdobrar entre elas, mas assim, foi muito proveitosa. Doutor Marcos, doutora Rose, mais uma vez meus agradecimentos, agradeço a todos que estão aqui presentes conosco. Tenham um bom final de dia. Nos vemos, se tudo der certo, Laís, daqui a 3 semanas, com mais uma live nesse formato aqui, falando sobre LGPD. Tá? Continue me mandando os convites que eu entro. Com certeza, mesmo não estando mais ouvidora. Não, muito obrigada, então. Ouvidora eterna. Senhores, muito obrigado e ficamos todos em paz e com saúde.